gente. Essa é a aula número 2 sobre evolução, lamarquismo, darwinismo, fazer um resumo e quais são as evidências da evolução. Vamos embora. Então é o seguinte, Lamarck, ou Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, o cavaleiro de Lamarck, foi um naturalista francês que ele gerou a seguinte teoria, que os seres eles melhoram rumo à perfeição. Diferente do criacionismo, que no criacionismo eu tenho a criação dos seres e aquela criação ela não se modifica, é imutável, também chamado de fixismo. Tá? Beleza. A partir disso, os seres, por uma força externa, que se soma à lei do uso e desuso, essa é a base da teoria de Lamarck, o lamarquismo, uso e desuso, você vai melhorar alguns órgãos e transmitir essas características às descendências, tá? Então, a ideia aqui da girafa. A girafa tinha um pescoço curto, conforme ela foi se esticando para se alimentar, essas características foram passadas aos descendentes e o pescoço das girafas foram gradativamente ficando maiores. Essa é a ideia do Lamarck, tá? Do uso e do desuso. Usei o pescoço, estiquei, ele aumentou de tamanho, transmitia aos descendentes. Tá? No caso do Darwin, Charles Darwin, o darwinismo, ele modificou essa ideia. Qual é a teoria dele? Todos temos um ancestral comum, aparecem diferenças nessas espécies, essas diferenças elas se adaptam ao ambiente e assim o ambiente seleciona aqueles que são mais adaptados, tá? Essa seleção, chama de seleção natural, tá? Também existe seleção artificial quando o homem seleciona características que ele acha importantes, são transmitidas aos descendentes por serem mais favoráveis para aquela nova espécie. Beleza? Show de bola. Aqui é a chamada seleção natural, na qual agora não é o pescoço, não é a girafa que vai se esticando e o pescoço vai ficando cada vez mais esticado. Grupos de girafas que têm o pescoço mais longo se adaptam melhor, se alimentam melhor e são selecionadas. É uma seleção natural. Aqueles outros animais que não conseguem, que nascem, mas não têm o mesmo tamanho do pescoço, têm uma tendência de se alimentar pior, e com isso a tendência é a sua extinção, ou ele se adaptar a um novo tipo de alimento, uma nova alimentação. Beleza? Então eu tenho um descendente comum, características aparecendo, que se adaptam melhor ao ambiente, são selecionadas, uma seleção natural, e são transmitidas aos descendentes. Beleza, quais são as evidências? Que houve essas modificações, isso chamado transformismo, não é mais o fixismo. O fixismo foi criado de uma maneira e não mudou, leis imutáveis. Né? E aqui eu tenho uma outra ideia de transformismo, de transformação. Certas espécies morrem, elas são cobertas por sedimentos, areia, barro, formam-se rochas, se solidificam essas rochas, e é gerado molde ou mesmo a matéria mineral é trocada pela matéria orgânica, gerando assim um fóssil que fica incrustado nessa rocha, chamada de rocha sedimentar. Notem que essa imagem aqui é muito interessante porque ela tem quase todos os ossos, são bem característicos, mostrando ali uma espécie, possivelmente de um animal que vive sobre 4 patas, que tem aqui a pata, o casco dividido. Então você vê que tem toda uma característica extremamente interessante. Dentro do achado desses fósseis, eles geralmente estão em camadas, em estratos, tá, do solo, na qual a gente pode ter uma ideia também do tempo, que é chamado de estratigrafia, que a gente consegue através dos estratos
estratigrafia, né? Através desses estratos, também dá uma ideia do tempo, né, que viveu aquele fóssil, aquele animal. Então, há uma evidência logo do transformismo. Aqui são fósseis de um elefante pré-histórico, né, a reconstrução dele, mostrando que há uma diferença significativa em relação ao elefante atual, mostrando que houve uma transformação. Um transformismo que eu, particularmente, não discordo, não concordo que haja, assim, uma diferença total entre a ação de Deus e a ação da natureza. Para mim, as leis naturais, elas são leis de Deus e ponto final. É o que eu acho. Beleza. Uma outra forma de datar é através de datação do carbono 14. O carbono 14 é um carbono que é gerado continuamente através da radiação cósmica, que encontra átomos de carbono e transforma eles em átomos de carbono 14, que emite radiação. E essa radiação desse carbono 14, então se eu pego uma folha que absorveu gás carbônico, e esse gás carbônico tinha carbono 14, que é radioativo, eu tenho uma quantidade de carbono 14. Se eu pego essa folha e vou medir a quantidade de carbono 14, eu tenho uma certa quantidade, eu vou dizer que é 100%. Se eu pego essa folha e espero 5.730 anos, eu vou ver que tem metade da quantidade de carbono 14, tá? Que é um carbono radioativo. Daqui a mais 5.730 anos, eu vou ter metade desses 50%, eu tenho 25%, tá? De carbono 14. Isso é chamado de meia-vida. A cada período de tempo, eu vou ter metade da quantidade de partículas radioativas. Aqui no caso, estou falando de carbono 14. Mais 5.730 anos, 12,5%, mais 5.730 anos, 6,25% daquele inicial, né? Então passou-se assim quase mais de 20 mil anos. Então você vai vendo que eu posso gerar um gráfico, né, uma curva da datação por carbono e assim saber a idade de uma folha, tá certo? Baseado nesses estudos de átomos radioativos, que eles têm a chamada meia-vida, seria o período de tempo na qual metade da radiação ele desaparece, tá? de um certo átomo radioativo. Que aí seria interessante você estudar a diferença entre fusão e fissão nuclear, que pode ser cobrado no vestibular e no Enem. Tá? Beleza. Outras formas de evidência são as anatômicas, né? Por exemplo, a embriologia. Quando eu pego a primeira fase, vários animais, todos eles são muito parecidos, tá? E a gente observa aqui uma estrutura chamada fenda branquial, né? Que aparece aqui, ó, em todos eles têm uma semelhança anatômica muito grande. Na segunda fase, né, a gente observa que já há alterações significativas, né? Por exemplo, aqui dos peixes e dos anfíbios, que vão por uma direção, né? Como as brânquias. Aqui eu tenho a tartaruga e as aves, né? Aqui eu tenho mamíferos. Então você vê que começa a ter uma dicotomia, uma divisão, uma separação dessas características anatômicas, mostrando assim que há também evidências no campo da anatomia, no caso aqui é a embriologia. Eu também posso estudar o aspecto da anatomia comparada, por exemplo, estudar os vários primatas e ver que há uma certa semelhança e diferenças entre eles, anatômicas e fisiológicas. Eu vou ter, por exemplo, órgãos vestigiais. Aqui eu tenho o intestino delgado, ele se conecta ao intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. E aqui eu tenho o chamado apêndice vermiforme, que no homem não tem função, mas no coelho, o que a gente observa? Que esse apêndice vermiforme é maior. E esse apêndice vermiforme maior, ele tem a função que é para digestão de celulose, no caso dos coelhos, que no homem ele desapareceu ou está quase que desaparecido, tá certo? Tem uma função específica. Chama de órgãos vestigiais. A gente também pode estudar os órgãos homólogos, então a gente olha a baleia barbatana de uma baleia,
o membro superior de um sapo, as patas de um cavalo, de um leão, o braço de um homem e aqui a asa de um pássaro, eles têm ossos iguais. O húmero, que é o primeiro osso do braço, a ulna e o rádio, que são os dois ossos do antebraço, a gente vai ver que nas diferentes espécies aparece essa estrutura, essa organização anatômica, com algumas exceções, mas há uma semelhança muito grande. Nota, eles têm a mesma origem, por isso que é chamado de homólogos, mas podem ter funções diferentes, tá certo? São origens diferentes. Agora, também existem órgãos análogos. Os órgãos análogos, por exemplo, a asa de um inseto, a origem não é a mesma da asa do morcego, não é a mesma da asa da ave. A asa do morcego e a asa da ave têm a mesma origem. Então, eles são homólogos. A asa do inseto tem origem diferente, mas tem a mesma função. Aí, apesar da função ser igual, a origem é diferente. Então, a gente chama de órgãos análogos, tá? Semelhança funcional. Beleza. Também há essas diferenças moleculares. Então, se eu comparar uma proteína chamada citocromo C, que é a proteína da mitocôndria, que tem 140 aminoácidos que formam essa proteína, a gente vai ver que quando a gente compara uma escala evolutiva, eu vou observar que a lampreia, por exemplo, tem um número de 125 aminoácidos diferente desses 140. Já a gente vai vendo dentro da escala evolutiva que esse número vai reduzindo, 67, 45, 32, 8, mostrando que conforme vai havendo essa comparação evolutiva, há uma redução dessas diferenças. Então, por exemplo, entre o macaco e o homem, há somente 8 aminoácidos de diferença desses 140, mostrando uma proximidade evolutiva entre o homem e o macaco. Também em relação ao genoma, a gente observa no homem e o chimpanzé, tem a diferença de 2,5% do material genético, né? E a gente vê aqui os vários primatas, né? Que essa diferença, quanto maior essa distância evolutiva, maior essa diferença entre o material genético. Beleza. Nos aspectos celulares, também há essa ideia da evolução. Nós tínhamos um ancestral comum, uma célula ancestral comum. A partir daqui, houve uma diferenciação para as bactérias e uma outra ramificação para as arqueobactérias. Nota, quando a gente compara uma bactéria, tá, com uma arqueobactéria, a gente vê o seguinte, realmente as semelhanças. O material genético, por exemplo, está no citoplasma, essa célula não tem núcleo, que é chamado de procarionte. Quando a célula não tem núcleo, é chamado de procarionte. Então, legal, eu tenho uma semelhança celular. Agora, essa arqueobactéria, ela tem uma proximidade também com as células, tá? Dos protozoários, das plantas, dos animais. Por quê? Tem uma proteína chamada actina, que começa já a aparecer nessas arqueias, né, chamada de arqueobactérias, genes que são compartilhados e até funções, quando o processo de endocitose, quando captura partículas, também é feito por essas células. Então, nota que há uma semelhança maior com as chamadas eucariontes. Eucariontes são células com núcleo. Então, quando eu falo eucariontes, são células com núcleo. Então, você nota que as arqueias são mais parecidas com as eucariontes, que são as células dos protozoários, das plantas, dos fungos e dos animais. Certo? Valeu, gente. Obrigado.